A gente está se aproximando de mais um ano. Estamos no finalzinho do ano. Hoje é a penúltima quarta-feira do ano. Quer dizer, quarta que vem é Natal, na outra quarta já é 1º de janeiro. E querendo ou não, nesses dias, de uma ou de outra maneira, a gente avalia o ano que passou e a gente começa a fazer planos e projetos para o ano que vai vir. Aliás, todo mundo deveria fazer isso. Até empresas passam por avaliação. Você sabe que o balanço é uma avaliação. Como é que foi o ano? Teve lucro, não teve? O que tem que melhorar? O que deu certo? Do mesmo jeito que empresas, que são sociedades jurídicas, fazem isso, nós também, pessoas físicas, devemos fazer um balanço para poder saber como é que foi o ano, onde eu acertei, onde eu errei, o que eu preciso melhorar. E nesse processo, na maioria das vezes, a gente não percebe que a nossa avaliação do que passou é feita sempre pelo padrão estabelecido pela cultura que nós vivemos. O padrão que a nossa cultura nos ensina, praticamente tudo para poder avaliar, qualquer avaliação que você for fazer, você avalia a partir de uma palavra chamada eficiência. Tudo é analisado e avaliado a partir dessa perspectiva. A gente pensa assim, quão eficiente a empresa foi, quão eficiente a pessoa foi, quais foram os processos envolvidos, como é que foram desenvolvidos esses processos. Eu peguei a definição da palavra eficiência, e eficiência significa o seguinte, abre aspas, a capacidade de realizar tarefas ou trabalhos de modo eficaz e com um mínimo de desperdício. Vou repetir, eficiência é a capacidade de realizar tarefas ou trabalhos de modo eficaz e com um mínimo de desperdício. E desperdício aqui se trata de tempo. Se tem uma coisa que se passar você não consegue recuperar, é tempo. E nas vésperas do início, de um novo ano, mesmo sem perceber, a gente tem que se perguntar, o que eu fiz do meu tempo? E o que eu vou fazer do meu tempo? A gente é confrontado com as ideias acerca de, será que eu fui eficiente como marido? Será que eu fui eficiente na empresa? Será que eu fui eficiente como filho de Deus? A questão toda é que a eficiência segundo Deus é um pouco diferente da eficiência segundo a cultura que a gente está. E a gente precisa aprender isso. Por quê? Porque o tempo para Deus é diferente do tempo para a gente. A gente leu nos textos aí que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então a forma como Deus avalia o tempo é diferente da forma como nós avaliamos o tempo. Um dia para nós tem 24 horas. Para Deus, ele é atemporal. O tempo não limita Deus. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Por isso que quando a gente vê como Deus avalia a gente vê que a eficiência, segundo Deus, é um pouco diferente. Porque a Bíblia é bem clara no que diz respeito à forma como Deus percebe o tempo. Deus percebe o tempo de forma diferente. E a gente precisa considerar as palavras do grande profeta Isaías, que diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. É Deus que está dizendo para a gente. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está dizendo, meus caminhos são mais altos, meus pensamentos são mais altos. E eu queria considerar alguns pontos que Deus considera da maior importância, se a gente quer fazer o ano novo valer, se a gente quer consertar erros e corrigir, e a gente quiser uma nova... Porque ano novo é como se fosse assim, uma nova etapa, uma nova chance, eu posso recomeçar. Se a gente quer plantar algo para a eternidade, a gente precisa avaliar isso. E a mensagem de hoje é a eficiência segundo Deus. Como é que eu sou eficiente? Eu queria considerar 4 pontos que a gente pudesse avaliar hoje, para a gente ver se o ano foi bom, ou onde é que a gente precisa melhorar, e qual é o projeto, porque eu distribuí para vocês aí um projeto para o ano novo, mas em cima desse projeto, o que é importante para Deus? Então, primeiro, para Deus, eficiência é andar com Ele. Vejam, apesar do fato da Bíblia se referir à vida cristã como uma carreira, a gente vê lá em 1 Coríntios 9, 24, em Hebreus 12, 1, o andar com Deus é enfatizado em toda a Bíblia. Logo no início, a Bíblia fala de um homem chamado Enoque,
que foi caracterizado por uma coisa. Se a gente for lá em Gênesis 5, 22, a Bíblia diz assim: andou Enoque com Deus, e depois gerou a Matusalém. E aí no versículo seguinte diz assim: andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. Esse texto mostra que o que chamou a atenção de Deus na vida de Enoque não foi os feitos que ele fez, até porque não há registro aqui de feitos de Enoque. Só fala sobre Enoque isso. Não fala se ele fez pequenas ou grandes obras, não fala se ele fez isso ou aquilo, mas a Bíblia destaca uma coisa: Enoque andou com Deus. E a Bíblia diz que Deus gostou disso, tanto é que Enoque não morreu, Deus tomou Enoque. Que coisa interessante. Será que, de acordo com a cultura que a gente vive, Enoque não foi um fracassado? Porque já que não tem nenhuma realização dele registrada, será que se a gente fosse entregar, por exemplo, a vida de Enoque para algum avaliador, ele falar: esse cara foi um fracassado, o que ele fez? Não tem nada registrado. Mas para Deus tinha uma coisa muito importante: Enoque andou com ele. E isso para Deus é importante. Eu pergunto: você tem andado com Deus? Quanto tempo do seu dia você anda com Ele? Quanto tempo do seu dia você dedica a Ele? Você sabia que Deus avalia a eficiência nossa também por esse quesito? Será que Enoque foi um fracassado? Lógico que não. O texto diz que Enoque andou com Deus, e Enoque andou com Deus, e parece que a única coisa digna de nota que a Bíblia fala, além dele ter andado com Deus, é que ele gerou Matusalém. Matusalém foi o homem que viveu mais na face da terra. A Bíblia diz que Matusalém viveu 969 anos. Mas fora a Bíblia citar que ele teve Matusalém como filho, citou que ele andou com Deus. E você quer saber de uma coisa? Essa é uma das únicas coisas que importam para Deus. Essa é uma das únicas coisas que importam no tempo e na eternidade. Nós precisamos andar com Deus, porque o que vai ficar é isso, o andar com Deus. Mas você pergunta: mas como é que eu posso andar com Deus, pastor? Deus é invisível, como é que eu ando com Ele? Eu queria dar algumas coisas simples, que eu acho que Enoque fazia e a gente precisa fazer. Primeiro, andar com Deus exige que a gente leia a Bíblia todos os dias, e a gente medite naquilo que a gente está lendo, de tal maneira que as verdades da palavra de Deus sejam incorporadas à nossa vida. Pastor, eu queria saber a vontade de Deus para tomar uma decisão. Se você tiver a Bíblia no seu coração, Deus já revelou a sua palavra e a sua vontade para você. É isso que a gente precisa. Segundo, andar com Deus exige que a gente separe um tempo todo dia para estar com Ele em oração e em adoração. Comunhão, gente, amizade. Nós precisamos criar um laço de amizade com Deus. Eu sempre digo isso aqui: quanto mais amigo você é de uma pessoa, mais assunto você tem com ela. Quanto menos amigo, menos assunto você tem, não é verdade? Por exemplo, se alguém me apresentar um parente aqui hoje: pastor, eu trouxe um parente aqui, se eu não conhecer o parente, qual vai ser o meu cumprimento e o dele? Opa, tudo bem? E aí? Tá. Não é assim? Agora, se for alguém que eu já conheço, o Gerson, eu já chego aí: Gerson, e aí, não sei o quê. E se não parar, nem começa o culto, porque tem assunto para muita coisa. Por quê? Porque quando a gente se torna amigo, a gente tem assunto. Quando a gente se torna amigo, a gente conversa. Quando a gente se torna amigo, quando não tem assunto, a gente fica junto, só para rir. Quando você se torna amigo de Deus, você tem assunto. Quando você se torna amigo de Deus, você quer andar com Ele. Amém, gente? Então, quando você for fazer o projeto para o ano de 2020, a primeira coisa que você tem que colocar: eu preciso andar mais com Deus. Porque isso é eficiência, segundo Deus. Amém? Segunda coisa que chama a atenção aqui é que, além da gente andar com Deus, e aliás, eu vou voltar um pouquinho no andar com Deus, né? Vou citar um exemplo bem prático. Quando Maria derramou o seu precioso vidro de perfume sobre Jesus, e a Bíblia diz que era um vidro de perfume muito caro, o que os discípulos de Jesus falaram para ela? Disseram: para que esse desperdício? A gente poderia ter vendido isso aqui e comprado opção de cesta básica para dar para os pobres. A gente poderia ter vendido esse perfume aí e dava para poder, comprar o violão que está faltando na igreja. A gente podia ter vendido esse perfume aí, ter investido no trabalho missionário. Os discípulos estavam preocupados com eficiência, é o que a gente preocupa. Mas Jesus virou para os discípulos e disse: por que vocês estão molestando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. O que Jesus está dizendo?
larga do pé dela, ela está no lugar certo, ela está comigo. Amém? Todo o tempo que você investir com Ele é o melhor tempo que você investiu na sua vida. Amém, gente? Outra coisa, além da gente andar com Deus, eficiência segundo Deus é estar com a família. Você sabia, eu nunca ouvi alguém no final da vida dizer assim, eu gostaria de ter investido mais tempo no meu negócio. Nunca ouvi. Eu nunca ouvi alguém no final da vida, às vezes descobre um câncer terminal ou está no hospital, ele fala assim, eu me arrependo de não ter investido na Bolsa de Valores, que agora está quase 110 mil pontos. Nunca ouvi. E você também nunca ouviu, mas nós já ouvimos histórias, e talvez você já viu isso até na sua família, de gente que está no leito da morte e dizer, eu deveria ter investido mais tempo na minha família. Eu deveria ter investido mais tempo discipulando meus filhos. O problema é que a gente sabe que isso é importante, mas a gente vai na correria da vida e a gente quer ser eficiente, se esquece que eficiência, além de andar com Deus, é estar com a família. É importante a gente entender, porque todas as vezes que as pessoas falam de mais tempo com a família, a gente precisa entender que a gente precisa ter tempo de qualidade e qualidade de tempo. Além da gente ter tempo de qualidade com a família, a gente tem que ter qualidade de tempo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, pastor, sua família é um exemplo para mim, eu fico feliz com isso. E algumas falam, pastor, o que você fez? Porque você tem 2 filhos abençoados, tementes a Deus. Nenhum se perdeu, nenhum foi para o caminho das drogas, ou etc. O que aconteceu? A resposta é muito simples. A gente procurou viver um dia de cada vez, estando com eles, andando com Deus e levando eles para andar com Deus junto com a gente. E isso bastou para que os nossos filhos entendessem o que é importante na vida. Você sabe, uma coisa que eles sempre dizem para a gente, hoje mesmo nós ligamos porque a Gabi está junto com o Dani, a Gabi está fazendo uma agenda lá, eles sempre dizem que o fato da gente ter investido tempo de qualidade na vida deles, marcou a vida deles. Você sabia que se você investir tempo de qualidade na sua família, você vai deixar um legado, porque no dia que você for, os seus filhos que continuarem, os netos, vão continuar através de você, fazendo as coisas que você ensinou, mas não é ensinar num quadro, não. Discipulado não é colocar no quadro aqui e dizer assim, olha, faz isso. É andar juntos, é ensinar pelo exemplo, é caminhar juntos, é ensinar a criticar o mal. Quem está entendendo isso? Diga amém. Então, você quer ter um ano eficiente? Além de você andar com Deus mais, você precisa estar mais com a sua família. Terceira coisa que você tem que colocar no seu projeto de vida, Estou falando isso porque falta pouco tempo para a gente entrar em 2020, Além da gente andar com Deus, além da gente estar com a nossa família, a gente precisa colocar como prioridade estar mais com a família de Deus, envolvidos mais no ministério, na obra de Deus. Porque os mesmos princípios que se aplicam com relação às nossas famílias, também se aplicam em relação ao nosso relacionamento com a família de Deus. Definitivamente a gente precisa se envolver mais uns com os outros. Por isso a importância do G100, que são as nossas células. Na segunda-feira nós tivemos aqui um evento com células, a alegria do povo, gente, as filmagens, se você viu, o povo feliz e eu também muito feliz. Mas o que é que traz isso? Porque tinha muita gente perto de amigo, e a amizade se dá quando a gente se envolve no reino de Deus. É importante a gente entender. Essa semana passada alguém me ligou e disse assim, pastor, eu estou te ligando porque eu posso fazer uma visita para o fulano? Eu fiquei sabendo que ele não está muito bem. Eu achei bonitinha a pessoa falar isso, falei, vai hoje então. Já pensou se cada um de nós cuidássemos uns dos outros? Tipo assim, você está no G100, a pessoa que está ali perto de você se torna um amigo. Você pode ajudá-lo na hora que ele precisa. Mas se você não tiver num pequeno grupo e você só vier nesse culto grande, você nunca vai ter amigos. Outra coisa, posso dizer mais uma coisa? Você nunca vai ser amigo de todo mundo. O círculo de amizade nosso é pequeno. Tem gente que fala, nossa, a igreja é grande, eu não conheço quase ninguém. Eu também conheço pouca gente aqui. Eu disse aqui no domingo passado que de vez em quando eu passo vergonha. Às vezes eu estou no shopping, eu estou andando, tem gente que me cumprimenta assim, como se me conhecesse assim, pastorzão, mas que bom! E eu olho assim e fico tentando buscar, assim, onde é que é da igreja, onde é que eu... Porque de vez em quando eu fico buscando vocês assim, para não dar bobeira,
Sinceramente, mesmo se eu tiver dúvida, eu falo, querido, porque senão a pessoa fica chateada. Quer dizer, a igreja cresce e não dá para ser amigo de todo mundo, mas você pode ser amigo de um pequeno grupo. E se você for amigo desse pequeno grupo, você vai dizer, é a minha igreja. Quem entende isso? Diga amém. É isso que a gente precisa, envolvidos. A gente tem que estar envolvido, porque Paulo disse a Timóteo assim, o que você aprendeu de mim, ensina para os outros. E os outros instruam os outros. Nós não podemos nos acomodar com a ideia de que está bem a gente vir à igreja só na quarta e no domingo e ir embora, graças a Deus você está aqui, né? Pelo menos é um começo, que bom. Porque tem gente nem na igreja vem, se você já está vindo já é um começo. Então eu queria dizer, agora vamos dar um passo a mais? Além de você vir ao culto, né, e sentar no banco e me ouvir, vamos envolver num pequeno grupo, você vai ver como é que você vai crescer muito mais, você vai ver como é que vai ser muito mais fácil você se relacionar. Você vai ver como é que vai ser muito mais fácil você se integrar num ministério. E isso é importante para Deus. Nós somos a família de Deus. E sempre que a família de Deus está reunida, Deus está presente. Sempre que a família de Deus está reunida, a Arca da Aliança se faz presente. E como a Bíblia fala sobre Obed-Edom, durante o tempo que a Arca da Aliança ficou na casa dele, tudo deu certo, tudo prosperou. Queria dizer, a Arca da Aliança é a presença de Deus. A presença de Deus, ela habita no nosso meio. Há um poder na oração de uma pessoa, mas a Bíblia fala que quando 2 ou 3, quer dizer, olha aí, o poder da concordância quando a gente está juntos. Então, além de a gente andar com Deus, a gente está mais com a família, a gente precisa estar mais juntos uns dos outros e nos envolver no ministério, fazer alguma coisa útil para Deus. Fazer alguma coisa útil. A igreja tem vários ministérios, gente. Mas tudo começa a partir do G100, porque lá no G100 você vai ver as necessidades que existem e você vai estar envolvido. Amém? E a quarta coisa, eficiência segundo Deus, também é buscar e alcançar os perdidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a missão de Jesus aqui na terra? Salvar o pecador. E como pastor, eu passo uma grande parte do meu tempo ao redor de pessoas cristãs. Mas como eu tenho meus negócios, eu também passo uma boa parte do meu tempo convivendo com pessoas que não são cristãs. E eu sei que eu tenho uma missão junto dessas pessoas, eu preciso levar a luz de Cristo para elas. Eu ministrei isso aqui ontem, aliás, segunda-feira, sobre a parábola dos talentos. A profissão que Deus te deu é um meio que Deus dá a você de alcançar o próximo. A gente está aqui, quantos da sua família ainda não tem Jesus? Coloca como projeto de vida que em 2020 todos eles vão se converter, em nome de Jesus. Quantos amigos que você tem que ainda não tem Jesus? E vou dizer uma coisa, essas pessoas precisam conhecer Jesus, porque sem Jesus ninguém vai para o céu. Nós temos uma missão aqui na terra, buscar o perdido. Eu sempre oro para que Deus me dê um coração disposto a alcançar pessoas que ainda não conhecem a Jesus. A gente precisa orar para que Deus nos use para alcançar pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador. Nós temos um trabalho missionário, mas você sabia que o trabalho missionário que a gente tem lá no sertão é um trabalho específico, nós temos alguns missionários que estão lá, mas você tem um campo missionário que é aos seus vizinhos, os seus familiares, os seus amigos. Olha que campo missionário que você tem. Você é um missionário no meio dessas pessoas. Para trazer essas pessoas para Jesus, porque cada vez que a Bíblia diz que alguém se arrepende, se converte, há festa nos céus. A igreja é assim. Então, você que está aqui hoje, eu tenho certeza que está aqui porque um dia um amigo seu ou alguém te convidou. Deus usou alguém para te trazer. Então, você tem que ser usado por Deus para trazer outros. É verdade ou não é? Sim ou não? Cada um de nós, o evangelho não pode ser egoísta, não. Nossa, o evangelho é bom demais, mas é só para mim. Não, não. Quando você está cheio de Deus, você quer alcançar os outros, porque o amor de Deus invade seu coração e você começa a ficar apaixonado pelos outros também. Você fala, eu quero alcançar os outros, eu não aceito. Tem gente que fala comigo, pastor, minha família toda vai se converter. E eu falo, meu irmão, estou junto com você. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E quando a gente fala de um ano proveitoso, e até mesmo de uma vida proveitosa, a gente não pode deixar de considerar a vida de Jesus. Jesus se manifestou publicamente por 3 anos e meio aqui. Mas sabe qual é a frase que mais me chama a atenção dele?
Lá em João 17, quando ele faz a oração sacerdotal, que ele diz assim: eu te glorificarei na terra, Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus disse: eu estou aqui na terra para glorificar o Pai e cumprir minha missão aqui na terra. Se Jesus tinha isso, você também tem. Jesus levava a sério seu compromisso com Deus. Era algo superior à vontade dele. Ele disse: olha, eu tenho até uma vontade, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E quando a gente faz a vontade de Deus, Deus se agrada e começa a nos abençoar. Você sabia disso? Quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus. Olha o que Jesus diz lá em João 4,34. Perguntaram a ele: o Senhor não comeu ainda? Ele diz: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo: fazer a vontade de Deus é mais importante do que comida para mim. E olha o sucesso da vida de Jesus. O mundo foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Se tem um homem que fez sucesso, foi esse aí, viu? Conseguiu dividir o mundo em duas partes, em duas eras. Talvez você esteja questionando assim: como é que eu vou conseguir fazer essas 4 coisas? Andar com Deus, estar mais com a minha família, estar mais envolvido com a família de Deus, com o ministério na igreja, no G100, buscar os perdidos. Gente, não existe uma fórmula mágica, mas a gente tem que começar de algum ponto, sim ou não? E eu queria trazer aqui algumas sugestões para você. Primeira sugestão: limite o número de horas semanais que você gasta assistindo televisão, surfando na internet ou zapeando no celular. Esse trem está tirando o nosso tempo. Cuidado, que se você ficar viciado nisso, ó, eu tenho meu WhatsApp, né? eu tenho, tudo isso nós temos, sim ou não? Mas tem gente que já exagerou. Ele dorme com o celular ligado do lado e ainda dorme sem colocar no silencioso, porque ele quer ouvir os trinheninhos durante a madrugada. Para ver se alguém mandou uma mensagem, para ver se alguém curtiu. A pessoa já nem dorme mais, porque 3 horas da madrugada vai... Trim! Aí alguém curtiu o seu negócio no Facebook. Aí você, nossa, eu quero ver quem curtiu. Alguém curtiu o seu stories. Fulano mandou isso. Gente, a gente precisa parar com isso. É bom, mas você tem que limitar, porque senão você não vai conseguir andar com Deus, você não vai conseguir estar com a sua família, você não vai conseguir desenvolver seu ministério e você não vai conseguir alcançar o perdido. A gente tem que tomar cuidado. Em vez da gente ficar desperdiçando tempo nessas atividades, que tal usar mais tempo para estar com Deus, para visitar alguém, para ler a Bíblia? Se você não leu a Bíblia toda, coloca como alvo esse ano, lê a Bíblia toda. Se você já leu a Bíblia toda várias vezes, que tal você estabelecer, se aprofundar num livro da Bíblia? Eu já li a Bíblia várias vezes, então se aprofunde num livro da Bíblia. Eu falei: esse ano eu vou me aprofundar nesse livro. Deus vai me revelar coisas escondidas, ocultas. Se você fizer isso, e se você deixar Deus ser Deus na sua vida, você vai ter o melhor ano da sua vida, é verdade. Por quê? Porque se a gente estiver bem com Deus, se a gente estiver bem com a nossa família, se a gente estiver desenvolvendo nosso ministério, se a gente ganhar os perdidos para Jesus, Deus vai olhar para a gente e vai falar assim: esse aí é meu filho, excelência. E o que ele faz? Ele investe em você. Se você receber o selo de excelência do céu, meu irmão, não te falta nada. Assim como existe o ISO, não sei o quê, né? Lá no céu deve ter um ISO também, lá para medir a excelência da gente. Só que a excelência nossa é medida não pela eficiência do mundo, mas por isso aqui. É isso aí que a gente tem que fazer. E eu queria finalizar com 2 versículos do Salmo 90, que podem nos ajudar a colocar o ano na perspectiva certa. O primeiro é o Salmo 90, versículo 12. Olha o que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabedoria vem por dias vividos, por experiências aprendidas, por tempos, até pelas derrotas, tudo isso gera sabedoria. E o Salmo 90, versículo 17, que eu acho lindo, diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Acho que é uma oração que a gente tem que fazer todo dia. Seja sobre nós a graça do nosso Deus,
confirma a obra das nossas mãos. Não é isso que você precisa? A graça de Deus na sua vida e confirmar a obra das suas mãos. Onde você tocar vai ser abençoado. Eu queria declarar. Ei, nós somos agentes de bênção. Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. A luz é Ele, mas a luz dele reflete em nós para alcançar os outros. Eu queria dizer, como ainda falta 2 semanas para terminar o ano, praticamente 2 semanas, vamos começar a colocar em prática isso aí, gente. Quando você for fazer o seu projeto, entenda que eficiência para Deus começa com isso. É lógico que você tem que ser eficiente no seu trabalho, não estou dizendo, lógico que você tem que ser. Você precisa ser eficiente nas outras coisas, mas se você der a desculpa que não tem tempo para ser eficiente com Deus, porque você está sendo muito eficiente lá fora, eu queria dizer que você está desperdiçando seu tempo todinho. Você está jogando fora seu tempo. Porque a morte não é o fim. A gente não leva nada daqui. Tudo que a gente tem aqui é emprestado por Deus. Ninguém leva nada. Escritura, quando você morrer, né? Se você tiver muito imóvel, vai ter o inventário. Porque nada é seu, vai ficar para seus descendentes. Você viu o que é emprestado? Você usa enquanto está aqui, só. E onde é que nós vamos morar? É lá no céu. Então eu tenho que aprender a plantar para a eternidade. A semente melhor é aquela que eu planto para a eternidade. Quem está entendendo isso? Diga amém. E aí as outras coisas são acrescentadas. Em nome de Jesus, eu quero que essa mensagem toque em você. Para que você possa entender esse propósito. Porque, gente, se os nossos ouvidos e os nossos olhos forem abertos para entender isso, nós vamos ter o ano mais abençoado das nossas vidas. Vai ser o ano mais eficiente, inclusive, no seu trabalho. Vai ser o ano mais eficiente, inclusive, na sua casa. Porque Deus vai estar do seu lado. E quando Deus está do nosso lado, quando Deus está agradando da gente, a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você viu as prioridades de Deus? Você viu o que é ser eficiente? Não é difícil fazer. Tem que começar. Amém, gente? Tem que começar.